Você já se perguntou, num momento de silêncio, por que continua lutando com as mesmas coisas? Mesmo amando a Deus, talvez você tenha pensado, se eu tivesse mais fé, isso não aconteceria. Mas e se eu te dissesse que a sua luta não é um sinal de falta de fé, mas a prova de que existe uma batalha real dentro de você? Se você já sentiu que vive com o coração dividido, amando a Deus com uma parte e lutando contra desejos com a outra, saiba que essa sensação é mais comum do que imagina. Muitos travam essa guerra em silêncio, achando que são os únicos, carregando uma vergonha que os impede de conversar sobre isso. Sentem-se hipócritas por irem à igreja no domingo e enfrentarem a mesma tentação na segunda-feira. Mas lutar contra algo não te torna essa coisa. A tentação bate à porta, mas não define quem mora na casa. Essa experiência não é nova. Pelo contrário, ela está no coração de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. A história de Davi. Era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele não era alguém de fé pequena. Ele amava a Deus. Escrevia salmos. Confiava nele em batalhas impossíveis. E mesmo assim, Davi caiu. Ele não caiu porque de repente deixou de acreditar em Deus. Ele caiu porque, por um momento, seu coração se dividiu. A Bíblia não esconde isso. Ela nos mostra Davi no auge do seu poder, vendo Batseba, e em vez de se afastar, ele alimenta o desejo. Ele cede. A Bíblia é um espelho da vida real, não um manual de pessoas perfeitas. Ela mostra que mesmo os heróis da fé tinham dias em que a vontade deles entrava em conflito com a vontade de Deus. O que acontece depois da queda de Davi é tão importante quanto a queda em si. A Bíblia não foca apenas no pecado, mas no vazio que ele deixou. Imagina a angústia de Davi. O homem que conversava com Deus agora se sentia em silêncio. A culpa, o medo, a distância interior. Ele escreve o Salmo 51. E ali vemos a dor de uma alma quebrada. Ele não pede para Deus ignorar o que ele fez. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele estava sentindo a consequência espiritual do seu erro, a dor de um relacionamento quebrado. Não era sobre a condenação do inferno, mas sobre a agonia de viver longe da presença que ele tanto amava. Esse silêncio interior, essa sensação de estar escondido de Deus, mesmo estando na igreja, é uma das consequências mais dolorosas da luta interna. E é aqui que a história de Davi se conecta diretamente com a sua vida hoje. Esse mesmo conflito existe dentro de nós. De um lado, o desejo de agradar a Deus, a consciência que nos alerta. Do outro, um desejo, um hábito, uma fraqueza que parece ter uma força própria. É uma luta que ninguém vê. Seus amigos, sua família, as pessoas na igreja podem ver seu sorriso, mas não veem a guerra que acontece na sua mente quando você está sozinho. Eles não sabem da negociação interna, do cansaço de dizer não tantas vezes. E a mensagem que eu quero que você guarde é: você não é o único. Você não é estranho. Você não é um caso perdido. Essa batalha interna entre o que você quer ser e o que você às vezes sente vontade de fazer é parte da jornada. A verdade central que liberta é esta: ser tentado não te define. Lutar contra um desejo não te torna esse desejo. Amar a Deus não significa a ausência de batalhas. Significa que você tem um motivo pelo qual lutar. A guerra não é um sinal de que sua fé fracassou. Pelo contrário, a existência da guerra mostra que o seu espírito ainda está vivo e lutando. O verdadeiro problema não é a luta, mas quando paramos de lutar e aceitamos a derrota como nossa identidade. Um soldado só entra em batalha porque pertence a um exército e tem um lado para defender. Sua luta mostra de que lado você está, mesmo nos dias em que você se sente fraco. Então, qual o caminho bíblico para lidar com isso? Primeiro, entender que fugir também é uma estratégia espiritual. José, quando foi tentado pela esposa de Potifar, não ficou para negociar ou testar sua força. Ele correu. Há momentos em que a maior prova de força espiritual é evitar a batalha, é se afastar do que te enfraquece. Precisamos parar
de romantizar a tentação, de achar que podemos flertar com ela e sair ilesos. Segundo, o objetivo não é a perfeição imediata, mas o recomeço constante. A vida cristã não é uma linha reta para cima. Ela tem quedas e recomeços. O importante é a direção que você está tomando, não a velocidade com que você chega lá. A cada dia, a cada escolha, você pode escolher recomeçar. Isso nos leva à esperança e à restauração. Davi caiu, mas ele não ficou no chão. Ele se arrependeu, se humilhou e encontrou perdão. Deus não desistiu dele. Na verdade, Deus usou seu coração quebrantado para ensinar gerações sobre arrependimento e graça. A Bíblia está cheia de histórias de recomeço. Pedro negou Jesus, mas se tornou um pilar da igreja. Paulo perseguiu cristãos, mas se tornou o maior missionário. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações dispostos a se levantar de novo. Seu passado não precisa definir seu futuro. Sua queda não precisa ser o fim da sua história. Um coração quebrantado nas mãos de Deus é matéria-prima para um milagre. Portanto, quero falar diretamente com você que está cansado de lutar. Você que ama a Deus, mas se sente frustrado consigo mesmo. Entenda, lutar não é falhar. Lutar significa que você se importa. Significa que a presença de Deus é tão valiosa para você que a ideia de pôr de clá te faz entrar em guerra contra si mesmo. Não se entregue ao desânimo. Continue lutando, continue buscando, continue se levantando. Se você está lutando, isso não te faz menos espiritual, te faz humano. E é exatamente com humanos que Deus escolheu caminhar. Obrigado por assistir. Se essa mensagem te ajudou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Siga nosso canal para mais conteúdo como este.